Olá, pessoal! Tá começando o Tribuna Livre desta sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. Hoje aqui pelo estúdio da Rádio América. Eu, Adriana Ferreira, te faço companhia a partir de agora, junto com Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Bom dia. Bom dia, Adriana. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Sextou, né? Sextamos. Falamos juntos. Isso, é porque estamos realmente a fim de sextar e a sexta-feira promete muita informação, né? Exatamente. Eu quero dar meu bom dia também para você que está nos acompanhando pelas rádios América e Cultura, pela TV Horizonte. Estamos aqui na sexta-feira, viu? Firmes e fortes, tá bom? Gente, no Tribuna Livre de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e que preocupa cada vez mais usuários, empresas e autoridades no mundo todo: o vazamento de dados e crimes praticados na internet. A gente vai falar o seguinte: quando um vazamento de dados, por exemplo, se torna um crime digital, quem que pode ser responsabilizado legalmente por esse fato? E o que pode, né, e deve fazer quando a pessoa descobre que os seus dados foram expostos? Você fique conosco, porque o nosso Tribuna Livre está só começando e a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa de hoje. E como você já percebeu, quem está acompanhando pela TV Horizonte, nós temos a nossa pergunta do dia e você pode participar do nosso programa respondendo ela. Você se sente seguro na internet? Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Pode ficar à vontade para enviar sua mensagem e dar a sua opinião. É bem complexo, né? Você se sente seguro na internet? Se eu fosse responder essa pergunta, Léo, eu responderia que não. Eu não me sinto segura na internet, não. Mas eu tomo os meus cuidados também para que, pelo menos assim, os meus dados estejam protegidos. Mas o problema é que nem sempre a gente tem a segurança de que esses dados não estão sendo expostos. Porque, por vezes, a gente compartilha informações sobre contas, sobre documentos pessoais, com empresas, né? E esse banco de dados acaba sendo vazado. A gente vai trazer ao longo do programa de hoje, houve, né, uma investigação feita por uma empresa de segurança da internet, mostrando que 16 bilhões de pessoas no mundo ficaram expostos, com dados expostos em redes sociais, em Gmail, por exemplo, né, contas de e-mail. Então é importante você se atentar a tudo isso, porque alguns cuidados podem prevenir, podem fazer com que você fique menos exposto, né? Se não acaba com todo o risco, pelo menos você fique menos exposto na internet. E pode ser um dos maiores vazamentos, ou o maior vazamento de dados que já teve até hoje. Você já se sente seguro? Não me sinto seguro e toma alguns cuidados, tá, gente? Não coloque dados. Você põe a data de aniversário em senha, nome da família, não nome coloco. de bichinho de estimação, não coloco e eu tenho um segredo que até minha mãe faz. Só que aí não conta. Né? Não posso contar. Não, mas é um segredo que vale pra vocês. É uma dica, na verdade. Se é segredo, é segredo. Não é segredo, é uma dica, na verdade. Quando você for fazer alguma senha, escreva em algum lugar com segurança e guarde. Mas não coloque escrito senha, porque senão quem encontrar vai ter acesso em tudo. E será que você colocar uma senha em tudo, uma senha só para todos os seus aplicativos de banco, será que vale a pena? E hoje também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem, exatamente. A gente tem também uma decisão nova a respeito da responsabilização das redes sociais por conteúdos, né, colocados ou postados por terceiros. Uma decisão importante que, inclusive, vem reverberado, né, durante toda a semana. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que formou maioria exatamente por responsabilizar todas as plataformas por conteúdos considerados criminosos. Aqueles conteúdos que contêm racismo, que contém algum tipo de pornografia infantil, por exemplo. Violência. Algum tipo de violência. Então, as plataformas vão responder por essas informações e não precisa de decisão judicial. Elas estão já com essa atribuição, né? Serão responsabilizadas. Porque senão vira terra sem lei, né? Exatamente, vira terra sem lei, que é uma frase que todos já falam há muito tempo. Na internet é uma terra sem lei? Será que é bem isso? Realmente é uma terra sem lei? Bom, nós vamos
ver daqui a pouquinho, né, como que vai ser isso. A gente tem aqui, inclusive, essa informação a respeito, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização das redes sociais. É uma decisão que foi dada, né, que foi formada na quinta-feira e atinge diretamente as plataformas, né? Uma decisão inédita, vai provocar alteração na forma de atuação dessas Big Techs no Brasil e um dos principais mercados, né, para empresas como o Google, que também opera o YouTube, além do TikTok, Meta. O Brasil é o principal mercado de todas essas empresas. E então, por isso, essas Big Techs, elas vão ter que se responsabilizar, né? Por 8 votos a 3, portanto, a maioria dos ministros entendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente constitucional. O que é isso, né? Criada há mais de 10 anos, essa lei exige que haja uma ordem judicial específica para responsabilizar as plataformas digitais por danos recorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Então, o texto original definia que as plataformas só podiam ser responsabilizadas pelas postagens dos usuários após uma decisão judicial, após uma ordem de decisão judicial, né? A justificativa para essa norma era a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, essa era a justificativa. Então, as plataformas, por meio de uma ação judicial, poderiam fazer qualquer tipo de retirada ou intervenção no conteúdo de terceiros. Só que agora não. Agora elas serão responsabilizadas, não precisa de decisão judicial. Identificado que aquilo fere, né, qualquer princípio da Constituição ou se constitui crime, essas plataformas vão ser responsabilizadas, né? Agora, é importante a gente colocar aqui, Léo, que liberdade de expressão e censura é bem diferente de você imaginar que não há regras. Porque até para a liberdade de expressão, a gente precisa seguir certas orientações e certos princípios que regem a nossa democracia. Exatamente, porque não dá para sair por aí ofendendo as pessoas e falar que é liberdade de expressão, que você tem direito porque você está num país livre que você pode falar o que você quiser, principalmente nas redes sociais. Não é bem assim. Não é assim. E as pessoas confundem, né? E as pessoas hoje estão usando esse discurso, sendo influenciados por outros, como, por exemplo, políticos. Pois é. A gente não pode realmente, eu dou razão e concordo plenamente com a decisão do Supremo, que é necessário sim colocar mais regras e colocar realmente uma responsabilização maior, né, nas plataformas digitais, para que isso não ocorra, né? Para que, de certa forma, a gente tenha um limite para esse tipo de postagem e para os conteúdos que são veiculados pela internet. Ô, Léo, vamos então passar para o nosso giro de notícias, porque sempre a gente coloca aqui nessa primeira parte do programa, para você que ainda não acessou os portais, para você ficar ligado aí no que é notícia no dia. Vai almoçar agora há pouco, né? Daqui a pouquinho, né, Léo? O pessoal que está ouvindo a gente, às vezes está fazendo almoço, quer estar bem informado, até para conversar, né? Você está com seu chefe aí do lado, às vezes vai conversar com o chefe, não tem nem assunto. Então, a gente está aqui também para te mostrar o que é o assunto do dia, ou os principais assuntos do dia. Você puxa o assunto e também tem o que comentar e fica bem com o chefe. É isso aí. Nós vamos nos principais portais, começando pelo portal G1. O destaque aqui do portal G1 é que, pela primeira vez, São Paulo tem mais gente saindo do que chegando. E Santa Catarina tem maior ganho populacional. Foi um dado divulgado agora de manhã pelo censo, que mostram esses dados, inclusive de que São Paulo perdeu 49 moradores por dia entre 2017 e 2022. E no Rio de Janeiro a saída foi ainda maior, 91 pessoas por dia. Outro destaque que nós temos aqui também no G1 é um homem que incendiou um vagão no metrô lá na Coreia do Sul, né? E nós temos também filmes brasileiros que entraram na lista de 100 melhores filmes do século. Olha que interessante. É o filme Cidade de Deus, né? Que entrou nessa lista, então a gente tem muito que se orgulhar do filme Cidade de Deus. Agora, essa questão populacional, Léo, é interessante a gente trazer também para a discussão, porque é a primeira vez que isso acontece, né? É um movimento inverso. Se antes a gente tinha muito fluxo de pessoas chegando a São Paulo, Rio, Minas, né? Isso. Hoje a gente tem um movimento inverso. São pessoas saindo desses grandes polos, procurando cidades, procurando locais ou menores, ou até procurando mais qualidade de vida. E Santa Catarina é um exemplo, né?
de um estado que ganhou muito nesse sentido. Sim. Muitas pessoas chegaram, houve esse movimento inverso. Interessante isso, né? Muito interessante. A gente tem também o destaque aqui do jornal O Tempo, né? E aí o principal tema, o tema do dia, a questão da autópsia, né, de Juliana Marins. O presidente Lula mudando o decreto, né? Decreto que criava exceções aí para o governo, pagar o traslado, né, de corpo no exterior. E hoje de manhã foi revelado, né, a autópsia da Juliana Marins, mostrando que ela morreu 20 minutos depois da queda e que possivelmente não morreu por hipotermia. No entanto, as autoridades da Indonésia não fecham o horário exato em que ela morreu. Então, a gente tem essa indefinição. Pode ser que ela tenha morrido 20 minutos depois da queda, porque houve traumas muito significativos no corpo dela, mas também não há esse fechamento, né? Essa certeza de que foi isso que aconteceu. Exatamente. E rapidamente aqui, passando pelo Vatican News, as notícias da igreja, o principal destaque de hoje é que hoje de manhã cedo o Papa celebrou uma ordenação de 32 novos sacerdotes e disse que nos santos buscar modelos de campeões de caridade. E um desses 32, nós temos um brasileiro, viu? Que é o Lucas Soares dos Santos, de 27 anos. Ele é original da cidade, ele nasceu na cidade de Planaltina, que fica a poucos quilômetros de Brasília, no Distrito Federal, e pertence à Arquidiocese de Brasília. Então o Papa aí, acredito que seja a primeira ordenação de um brasileiro que ele faz como Papa. Porque lembrando que Robert Prevost, ele é agostiniano, foi padre geral da congregação, já esteve em Belo Horizonte, Mário Campos, presidindo profissões de fé de 2 freis que moram aqui hoje e também já celebrou diversas ordenações em todo o mundo quando era superior geral dos agostinianos. Inclusive esse foi, né, um ponto muito importante que contribuiu muito para que ele fosse eleito Papa, né? Exatamente. Porque ele já tinha um contato muito próximo, né, com os cardeais e na nomeação, né, na nomeação, quando se nomeia cardeal, há toda uma interlocução, né, com os países e com autoridades dos outros países, e isso todo mundo já conhecia, né? Isso. Já o conhecia. E foi bispo lá na diocese de Chiclayo, né? Então contribuiu bastante esse trabalho, apesar que ele é de Chicago, nos Estados Unidos, esse trabalho que ele fez, trabalho pastoral dele, praticamente foi todo na América Latina e contou bastante. É isso, gente. Falou a nossa enciclopédia religiosa, que é o Léo Apolinário. Eu falo que eu bebo dessa fonte de conhecimento religioso aqui, que é o Léo Apolinário. Ô, Léo, aprendo tanto com você aqui todo dia. E eu aprendo com a Adriana também. Essa Gente, troca que é muito frutífera. Uma dica para a vida. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém sabe. Nós estamos aprendendo o tempo todo. A gente aprende diariamente. Essa é a graça da vida, exatamente. Né? E a pior coisa que tem é você encontrar aquelas pessoas que eu digo que são professores de Deus. Aí não tem jeito, né? Aí já fica difícil. Então, a gente vai falar sobre segurança na internet. Daqui a pouquinho a gente já está aqui com o advogado, especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Ele vai estar aqui conosco, esclarecendo algumas dúvidas. E a gente quer a sua participação. Participe conosco. Nossa pergunta na tela. Você se sente seguro na internet? Você acha que a Terra é de ninguém, a internet? Será? Então fica à vontade aí para responder a nossa pergunta. O nosso WhatsApp está aí na sua tela, 99412-2179. Participe com a gente, daqui a pouquinho a gente traz as informações. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Rapidinho a gente volta com muita informação para você. Estamos de volta aqui no nosso Tribuna Livre, a gente falando hoje sobre segurança na internet. Daqui a pouquinho conosco o advogado especialista em direito digital, a Alexandre Ateniense, que entende tudo, né, sobre esse assunto, vai estar conosco trazendo também dicas, né, de como se proteger. A gente vai falar também sobre esse assunto. Nós temos aí algumas informações importantes por parte da Polícia Civil a respeito desse assunto. E a gente pergunta, né? Você se sente seguro nesse ambiente digital? O que você faz para se proteger? Pode ficar à vontade para participar com a gente. Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Você já salvou aí como Tribuna Livre, Adriana e Léo, o nosso WhatsApp?
WhatsApp. Se ainda não, faça isso agora, tá? 99412-2179. E aí você responde essa pergunta. Daqui a pouquinho a gente traz as participações de vocês, ouvintes e espectadores, né? Já que a gente hoje está aqui no estúdio da Rádio América, transmitindo também para você da Rádio Cultura e para você da TV Horizonte. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da cidade, o que está acontecendo na cidade, porque tem notícia boa, viu? Quem chega agora trazendo essas notícias pra gente é o repórter Newton Lopes. Ele conta pra gente sobre um novo bicicletário na estação Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte instalou um novo bicicletário na estação Pampulha com 30 novos paraciclos, o que permite até 60 bicicletas estacionadas ao mesmo tempo. O objetivo é oferecer mais infraestrutura aos ciclistas e promover uma conexão entre a utilização da bicicleta e os meios de transporte como ônibus e metrô. Atualmente, a cidade tem 1.020 paraciclos por pontos estratégicos de grande circulação, como parques, centros culturais, prédios públicos e estações de transporte coletivo. Ainda neste ano, a Prefeitura pretende instalar um novo bicicletário na Estação Diamante, que fica no Barreiro, e outros 2 na Estação Vilarinho, em Venda Nova. Repórter Newton Lopes. E a gente também tem, já que é sexta-feira, né? A gente não pode deixar de falar sobre cultura e a gente tem também informações sobre a nossa agenda cultural preparada especialmente para você que tem dica de tudo. Exatamente, BH tem dica lá para Ouro Preto. Quem chega agora com os detalhes é a Letícia Bessa. O caso, por exemplo, do Museu de Arte da Pampulha, da Casa Juscelino Kubitschek, do Museu Histórico Abílio Barreto, o Noturno nos Museus também tem circuito gratuito de vans para fazer a integração entre os espaços em Belo Horizonte. Todos os detalhes na internet. É só procurar por Noturno dos Museus 2025. Olha esse cachorro. A Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, também é destaque neste fim de semana, com programação gratuita até a próxima segunda, dia 30. São quase 150 filmes em exibição em vários espaços da cidade histórica, com direito a homenagem, como detalha a coordenadora geral da Cineop, Raquel Alac. Nós vamos enfocar o humor das mulheres no cinema brasileiro e homenagear a nossa querida atriz Marisa Hort, que é uma artista completa do cinema, da televisão, do teatro, que tem um humor ímpar e vai ser um prazer entregar o troféu Vila Rica para ela. A programação completa no site cineop.com.br. Teria um limãozinho? Não, cancela o corpo. Aí ela acerta com o senhor. Repórter Letícia Bessa. Então é essa dica cultural, né, que você acompanhou conosco. Fica aí para você se programar para o fim de semana. Agora você já pegou a dica, né? Peguei, claro. Ótimo. Vai para Ouro Preto? Dá Não tempo. sei, vamos ver, dá tempo, né? O clima, pelo menos, é convidativo, Exatamente. Né? Isso, com certeza. Vamos então para o nosso tema do dia, que é a segurança na internet. O doutor Alexandre Ateniense está aqui. Nosso tempo de bloco está pouquinho, a gente vai falar com ele mais profundamente no próximo bloco, mas antes eu queria apresentá-lo, né? E também já começar a falar sobre esse assunto. Doutor Alexandre, depois de muito tempo a gente se reencontra aqui na TV Horizonte. Obrigada, viu? É com grande prazer, Adriana. O prazer é todo nosso, o senhor não mudou nada, sempre muito competente, muito elegante. Obrigado. E falando sobre a internet, né? O senhor que é um dos maiores conhecedores nessa área do direito digital, hoje tem muita informação e isso é um problema, né, doutor Alexandre? Sem dúvida alguma. E dentro desse volume enorme de informação, muita informação errada, muita fake news. Né? E a gente precisa garimpar o que é realmente uma informação prestável daquelas que estão ali só para confundir. E além disso, né, Léo, a gente tem também esse vazamento de dados, golpes, crimes, que é um problema também. Os golpes explodiram no Brasil. Golpes sempre existiu, mas explodiram no Brasil depois da pandemia. Inclusive, esse foi tema do meu último livro, Como os Tribunais Julgam Golpes Digitais, que eu estava querendo saber como é que os tribunais estavam reagindo em termos das decisões em relação a golpes, depois que nós tivemos assim uma dependência maior da sociedade usando o meio digital para fazer todas as práticas dos seus atos cotidianos. E por outro lado,
é notório, inclusive outro dia tive uma reunião na Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais, que hoje quem está por trás desses golpes são grupos criminosos conhecidos. E isso por quê? Há quanto tempo você não vê notícias do assalto ao banco? Há quanto tempo você não vê notícias de que explodiu um caixa eletrônico? Isso acontece porque os criminosos, os grupos bem armados, bem estruturados, com dinheiro, estão cada vez mais encontrando no meio digital um terreno muito fértil para poder aplicar seus golpes, sobretudo com pessoas com perfil despreparados para poder lidar com a plataforma digital. São pessoas que, na sua geração, jamais poderiam desconfiar de um conteúdo trazido numa abordagem, ou mesmo de uma mensagem gravada de uma central telefônica. Então são pessoas que partem do princípio que tudo é verdade. E aí que está o problema. E eles sabem disso. E dessa maneira é que os golpes proliferaram. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar também, doutor, uma dúvida que muita gente tem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é um tema muito importante também da gente conversar aqui hoje. Participe com a gente, você se sente seguro na internet? 99412-2179. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais Tribuna Livre para você. Estamos de volta com Tribuna Livre nesta sexta-feira, 27 de junho, e nós estamos perguntando para você: você se sente seguro na internet? Participe, já está chegando algumas aqui, participações, 99412-2179. Doutora Alexandra Ateniense está aqui com a gente, advogado especialista em direito digital, e pode também responder alguma dúvida que você tiver aqui. Pois é, vamos falar sobre o marco, na verdade, os dados, né? A Lei de Proteção de Dados. Isso. Você falou que estava com essa pergunta já engatilhada. A Lei Geral de Proteção de Dados, doutor, eu não sei se é só no Brasil, mas as pessoas não têm o costume de ler quando vão fazer um cadastro em algum site. Geralmente clica lá em aceito e passa. E hoje tem muita questão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, muitos avisos. O que de fato essa lei protege aqueles dados daquela pessoa que está inserindo algum dado pessoal na internet? Essa situação que você mencionou acontece em qualquer país do mundo, né? Acho que o ser humano ainda não encontrou uma maneira cognitiva mais fácil de traduzir o que é aquelas condições todas que existem em termos de serviço. Alguns até propositadamente não querem melhorar isso, mas o importante é dizer que nós temos um divisor de águas, né? Há 6 anos atrás, quando entrou em vigor a Lei de Proteção de Dados Pessoais, tirando uma lacuna que a gente tem, por exemplo, em relação à Europa, que há 20 anos atrás a Europa já tinha uma lei desse tipo, ampliou enormemente os direitos do cidadão em relação a isso. Então, aquele termo que você mencionou, ele tem que estar rigorosamente em conformidade com a LGPD. Sim. Se não estiver, a cláusula é nula. Sim. Então, só que, a exemplo que aconteceu há muito tempo atrás, em 90, quando entrou em vigor o Código do Consumidor, levou um tempo para as pessoas entenderem quais eram os seus direitos em relação à relação de consumo. E eu acho que agora o tempo vai ser menor para poder cada cidadão entender quais são os seus direitos em relação à proteção de dados pessoais. Mas só para você ter uma ideia, o legislador usa muito a palavra tratamento de dados. Tratamento de dados significa dizer que os titulares estão protegidos contra tratamento dos seus dados em 20 hipóteses diferentes quanto ao manuseio de um dado. Então não tem hipótese alguma que ficou de fora de acesso, apagar, compilar, processar, compartilhar. Tudo isso foi compreendido na lei. E um dado muito interessante, que poucas pessoas ainda estão usufruindo desse direito, é que a qualquer momento elas podem notificar ou fazer qualquer tipo de comunicação eletrônica para quem é o controlador, ou seja, a empresa que detém os seus dados pessoais para alguma finalidade, saber quais são os dados pessoais que você tem, para poder saber até mesmo o seguinte: espera aí, esses dados foram cedidos para a finalidade de fazer uma compra. Por que você está mantendo esses dados? Para fazer marketing? Não, eu não concordo. Então, isso tudo são recursos novos, que
não pode mais tratar um dado sem uma finalidade. E depois que cumpriu a finalidade, esse dado tem que ser descartado, a não ser que haja o consentimento do titular para que esses dados continuem sendo tratados. Só que o legislador diz o seguinte, esse consentimento pode ser revogado a qualquer instante. Então, muitas vezes, as pessoas revogam o seu consentimento, mas as empresas não. E aí mora um desvio de finalidade que, consequentemente, pode trazer danos. Agora, a doutora Alexandre estava comentando aqui com a gente sobre os golpes, né? E a gente estava falando que a Polícia Civil, ela nos informa que a maior parte desse vazamento de dados, esses dados são captados por meio de um mecanismo que se chama phishing, né? Como se fosse, realmente é uma armadilha que a pessoa cai, é um link que tem, a pessoa clica e esses dados, elas acabam partindo para as mãos dos criminosos. E o golpe do Pix é um problema, né? Um problemaço, né? Problemaço. Como eu falei, no final do ano passado eu lancei um livro que foi objeto de 2 anos de pesquisa. Li mais de 350 decisões para saber como é que os tribunais estavam julgando. Só que eu peguei uma pesquisa só do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tinha maior volume, dava para a gente poder fazer um estudo estatístico que revelou muita coisa interessante. Para que você possa ter uma ideia, eu fiz o recorte de 2020, início de 2020 até primeiro semestre de 2023. E encontrei 40 modalidades diferentes de golpes digitais sendo julgadas pelos tribunais. Agora, eu quero te dizer o seguinte, pelo menos existem 5 vezes mais esses golpes sendo aplicados na praça todo dia. Né? E o incrível é que eu fiz uma análise em cima dos 8 mais frequentes. E o golpe do Pix não estava entre os 8 mais frequentes até 2023. Sim. E aí o que aconteceu de 2023 para 2025? Começaram os golpes a serem sofisticados, como por exemplo, central telefônica. Aqui é do Nubank, aqui é do Banco X, não sei o que, você tem uma dívida, a sua conta não foi autorizada, que não sei o que. Isso tudo, no ano de 2024, esse foi o motivo mais recorrente de aplicar golpes. Quando fala assim, sua compra no valor de tantos reais, você isso. Comprou, tanana. É exatamente Você isso. aprova, conta. Então, o que acontece? Aí, de repente, e o horário nobre para poder aplicar esse golpe é de meio-dia às 2. Então, o pessoal está ali no celular, exatamente, né? Hora do almoço, disponível. Então, se você recebe uma chamada de meio-dia às 2, num número não identificado, não atenda, que é golpe. Entendeu? Então, o que acontece? Só que mudou. Então, de 2023 para 2025, o golpe do Pix explodiu. Muito por causa dessas centrais telefônicas. Hoje o golpe do Pix, Adriana, ele significa 75% dos golpes praticados nas plataformas digitais. Nossa, olha, superou todos os 8 que eu tinha feito a pesquisa. Tanto é que o meu próximo livro vai ser sobre a análise do golpe do Pix, como é que os tribunais julgam o golpe do Pix. E o interessante é dizer que antes a vítima não era tratada como vítima pelos tribunais. A vítima era algo assim, mas também você não zelou pela sua senha. Então você deu chance para que o golpe acontecesse. Só que hoje é impossível se encontrar no Brasil algum magistrado que não tenha sido vítima ou que conheça algum parente próximo. Na pele, né? Exatamente. E aí, a partir desse momento, é que há uma mudança da jurisprudência para dizer o seguinte, não, peraí, mas minha mãe foi vítima do golpe do motoboy, ela tem 80 anos de idade. Alguém chegou para ela e falou que tinha os dados do banco. Só pode ter sido alguém de lá de dentro. Então, consequentemente, mudou a tendência de julgado. Então, hoje se aplica o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O que significa isso? É que qualquer plataforma digital, estou falando só de banco, mas não é banco não, tem operadora de telefonia, tem o varejo, tem várias questões, vários setores econômicos. Todos eles hoje são responsabilizados se por acaso ficar comprovado um artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é não utilizar de recursos de segurança da informação para tratar dados, para impedir a consumação desses golpes e, consequentemente, essa falha de segurança causar dano a alguém. Então mudou, porque hoje quem tem a plataforma digital, se não consegue comprovar que tem recursos de segurança da informação, acaba tendo que ressarcir, independente de saber quem é que foi efetivamente o golpista ou não. Ô, doutor, acredita que pode ter tido um boom de 2020 para cá, porque com a pandemia as pessoas passaram por um processo de digitalização ainda avançado, porque tudo parou e tudo foi feito pela internet.
A pandemia contribuiu para esse aumento? Diretamente. E agora eu quero destacar que nós estamos já numa outra onda. Além da pandemia, agora nós estamos na onda da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial somada à proliferação dos serviços digitais potencializa o dano. Você tem o deepfake, né, que é você ter um vídeo de uma pessoa falando, você achando que ela é a mesma. Então, quanto mais, a regra que não muda sempre, quanto mais tecnologia, menos privacidade, menos segurança. Então, significa dizer o quê? Que as pessoas têm que ter uma maturidade, uma cultura. Isso é construído diariamente. A regra básica é o seguinte: desconfie sempre. Confira fora do meio digital quem é que está te abordando. Tá? Tem uma conversa pelo WhatsApp? Manda ligar a câmera. Entendeu? Mas de onde que você é? Me fala o endereço. Deixa eu ligar para lá o telefone fixo para poder ver se é você mesmo. Não haja por impulso. E agora, com esse mega vazamento de 16 bilhões de senhas, isso é um somatório, não foi um golpe, isso é um somatório de vários golpes que aconteceram desde a década passada, em que foram compilados e deu esse nome gigantesco, diversas senhas de diversas fontes diferentes, até fontes de bancos de dados governamentais e das principais, Apple, Facebook e tal, Google. Então, o que acontece agora? Troca suas senhas. Troca tudo. Tudo. Então, e não é pôr nome de gatinho, não, né? Não, pelo amor de Deus. Data de nascimento, muito filho, menos. Não dá, né? Muito menos. Então, tem que trocar todas as senhas, colocar uma senha forte, letras, números, caracteres especiais. Recomendo muito utilizar um software de gerenciamento de senhas. Por exemplo, eu tenho um software de gerenciamento de senhas que tem quase 1000 senhas de diversos serviços que eu utilizo. E não vaza, não, doutor? Ele é super criptografado. Não existe segurança 100%, mas dificulta bastante. Dificulta, tá. Então, as pessoas, e aí que está a grande dificuldade, sobretudo para pessoas de uma faixa etária mais avançada, elas, primeiro, têm a tradição de acreditar em tudo que recebe de informação. Segundo, não tem conhecimento básico e talvez não tenham empatia ou curiosidade para poder se proteger sabendo usar desse software, o que seria extremamente recomendável. E por esse motivo se tornam mais vulneráveis. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas já estão chegando aqui as participações dos nossos ouvintes. E já estou vendo aqui, ó, gente com cartão de crédito clonado, aqui falando que não confia, site duvidoso. Doutor Alexandre, coisa tá feia. É muita coisa, viu? Mas continue participando com a gente. 99412-2179. O intervalo é rapidinho, voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, falando sobre os golpes na internet, segurança digital. A gente tem que ficar muito atento com isso, viu? Participe, você se sente seguro na internet? 99412-2179. Bom, nós conversamos com o Thales Lacerda, ele que é diretor de uma empresa de tecnologia com foco em hospedagem de sites sobre os perfis das vítimas. E ele enviou um vídeo para a gente esclarecendo sobre os principais crimes praticados contra idosos e também contra jovens. Vamos acompanhar. Primeiro, nós temos que desmistificar a ideia de que só idoso cai em golpe na internet. Na verdade, quem mais cai em golpe na internet no Brasil são os jovens, porque o jovem passa o dia inteiro na internet, 99% deles admitem usar a internet todos os dias ou quase todos os dias, e acreditam em ofertas de emprego fácil, oferta de dinheiro, oferta de alguma promoção imperdível. Isso não existe. O mundo da internet é o mundo real, transferido para uma tela. Ninguém vai fazer promoções ou vai dar nada de graça. As pessoas têm que parar de acreditar nisso, principalmente os jovens. Os idosos caem mais em golpes relacionados à chamada engenharia social. Pessoas fingindo ser seus parentes, fingindo sequestro, pedindo Pix, falando que é alguma pessoa que está em dificuldade, ou alguém se fazendo passar pelo banco, pedindo a sua senha, né? Então, para ambos os casos, o que a gente precisa ter é cuidado, educação. Se você tem uma pessoa idosa em casa, educá-la sobre como que deve se comportar, usar senhas difíceis, não usar senhas com nome de cachorrinho, ou nome de filho, ou data de aniversário de alguém, né? Se o seu celular tem o reconhecimento, a possibilidade de bloquear e autorizar transações com impressão digital ou até por face, use isto,
não é? E lembre sempre, banco não liga para você para pedir senha, não mande senha por WhatsApp, não mande senha por e-mail, não forneça seus dados, só ligue para o banco e forneça sua senha, se necessário, nos meios corretos de atendimento, que é por telefone, quando tem aquele atendimento que digite a sua senha, você digita no telefone, fora isso, jamais forneça sua senha para ninguém. O Thales Lacerda, o diretor aí da empresa de tecnologia, né, com esse foco em hospedagem, trazendo aí um pouco dos golpes, dos perfis das vítimas. A gente procurou também a Defesa Civil e aqui conosco também está o doutor Alexandre Ateniense, advogado, especialista em direito digital. Olha só o que a Polícia Civil nos respondeu, doutor Alexandre, que por meio do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes, entre os principais tipos de crimes apurados, né, em relação a vazamento de dados estão uso indevido de dados pessoais, fraudes financeiras, né, o golpe do Pix, por exemplo, fraudes eletrônicas, estelionatos cometidos por redes sociais, aplicativos de mensagem e casos também de invasão de dispositivos móveis, sequestros de informações. E a Polícia Civil, gente, alerta você aí que, ao se deparar com qualquer suspeita de crime cibernético, orientação, registrar o fato imediatamente na delegacia virtual, delegaciavirtual.mg.gov.br, ou então procura uma unidade policial, faça esse registro, porque, e além disso, preservar as provas. Captura de tela, salvar tudo, né? Importantíssimo. Eu queria fazer um gancho nesse assunto aí. Fala. Pelo seguinte, eu sou vice-presidente da Comissão de Cibersegurança e Inteligência Artificial da ACMinas, Associação Comercial de Minas, e nós tivemos uma reunião lá na Secretaria de Segurança há uns 2, 3 meses atrás para levar para eles uma sugestão muito importante. Esse boletim de ocorrência hoje, ao meu ver, ele precisa ser melhorado. Por quê? Porque se você foi vítima de um golpe do Pix, você não vai achar, na hora que você for classificar, golpe do Pix. Não acho. Olha que falha terrível. Só fala o digital. O boletim. Sim, Todos, né? No geral. Qualquer ilícito que acontece numa plataforma digital, você não encontra hoje no BO a especificação. E o que nós temos de consequência disso? Não há política pública. Porque você não tem dado, você não tem dado estatístico. Então eu elaborei um parecer juntamente com a comissão e entreguei isso para a Secretaria de Segurança. Devemos ter uma reunião na semana que vem e a nossa meta é fazer com que eles possam adaptar as classificações atuais de modo que gere dados estatísticos e gerando dados estatísticos a imprensa vai conseguir reportar essas informações não dessa maneira, mas com percentuais, entendeu? Para que a gente possa ver o peso de cada um. E, sobretudo, a Secretaria de Segurança desenvolver política pública. Só consegue desenvolver política pública se você souber de quê? De dados estatísticos. Exato. Então, essa é uma falha que nós identificamos, estamos contribuindo e esperamos que, dentro em breve, possa ser sanada. Que bom, que bom. Espero que realmente, né, isso aconteça. Sim. A gente tem as participações, vamos trazer algum? Vamos lá. O Washington, ele tá dando bom dia e fala assim, ó, vocês sempre bem antenados. Caí um golpe por um banco digital, trocaram minha fatura. O banco digital, em regra, hoje, ele requer mais cuidados. Porque a partir do momento que o Banco Central criou a possibilidade de você abrir uma conta remotamente, quanto mais tecnologia, menos privacidade, menos segurança. Existem inúmeros casos na justiça de falhas de checagem de credenciais, de documentação por parte dos bancos digitais que querem volume e, consequentemente, favorece a criação de uma conta usando muitas vezes o CPF da vítima para dar aparência de que é uma conta verdadeira. Há cerca de 1 mês e meio atrás, o Banco Central, inclusive, baixou uma norma, uma resolução, exigindo que diversos bancos possam comprovar que inúmeras contas sejam efetivamente apuradas para saber se realmente a credencial que foi utilizada para abrir essa conta, se a pessoa realmente existe, se é quem ela diz ser. Entendi. Então, o Banco Central está mudando um pouco essa situação de ampla vulnerabilidade, mas volto a dizer, sempre desconfie.
Não é pelo fato de você receber um boleto de um banco digital que aquilo dali tudo é verdadeiro. Pode ter um código de barras ali que na hora que você clica, você está depositando na conta de terceiro com os dados completamente diferentes daqueles que estão impressos no boleto. Aí já era. E o que possibilita... Não agir por impulso. E o que possibilita que alguns golpes sejam aplicados é a facilidade. A pessoa quer tirar vantagem em alguma coisa, vê um preço mais em conta, vê uma oportunidade de receber um dinheiro e aí acaba caindo Não checa golpe. o site, né? É demais. Por exemplo, na nossa área do direito, está acontecendo direto o golpe do falso advogado. Não sei se você já sabe. Sim. Então, tem informação pública a respeito de dados de processo, número de processo, nome da parte. Aí, essa organização criminosa pega esses dados, faz o que a gente chama de engenharia social, que é cruzar referências, montar uma historinha e abordar dizendo assim, olha, vai ter uma audiência daqui a uns dias e você vai ter que receber um dinheiro. Só que para você receber esse dinheiro, você tem que depositar para mim antes. E a pessoa cai. Entendeu? Então, nós lá no escritório, que lidamos com golpes digitais todos os dias, a gente montou uma campanha, inclusive estamos lançando agora uma cartilha, para poder fazer com que as pessoas, todos os nossos clientes, sejam sempre bem informados a respeito disso. Porque a parte fraca da história é o ser humano. E esse é um trabalho que não é uma virada de chave rápida, que quando você tem que mudar a cultura, é processo, é uma continuidade. A gente sabe disso, a gente está fazendo, mas por incrível que pareça, com toda essa iniciativa e conhecimento de causa, ainda tem cliente que nos reporta que está sendo abordado por conta desse golpe do falso advogado. Pois é, e sobre o Pix aqui, ó, a Geralda Bento lá do bairro Maria Helena, ela tá dando bom dia pro povo lindo da Rádio América. Obrigada. Muito obrigado, viu, Geralda? E falando que definitivamente ela não confia quando ligam o tempo todo dizendo que é do banco, INSS, pedindo para fazer prova de vida, porque nem aposentada ela é ainda. E segundo ela, o Pix está muito difícil. Outro dia usaram até o perfil do filho dela para pedir Pix, mas desconfiou logo pelo modo de escrever. Temos um falar diferente, isso ajuda muito. Ela ligou pro filho dela, e aí ele confirmou que não era ele, que era golpe. Eu queria sugerir uma outra medida sistêmica muito interessante, que talvez algumas pessoas já saibam. Eu uso um aplicativo chamado WhoScall, 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 ou seja, quem está chamando. Em inglês. Ok. O que é esse aplicativo? Ele é extremamente útil, é barato, deve custar assim R$100 por ano, mas ele faz um identificador de chamadas e aí, na medida que alguém que usa o aplicativo já denunciou que se trata de um golpe ou de uma chamada de marketing não solicitado, já aparece na tela do celular que é golpe. Então você nem atende porque você já sabe dessa identificação prévia. E funciona muito bem porque se forma um grande banco de dados a partir das denúncias realizadas por todos os usuários. Então isso me ajudou bastante a reduzir a quantidade de chamadas telefônicas. E sempre quando chega eu bloqueio. Então, por exemplo, eu não atendo nenhum 0300. Você já caiu em golpe, doutor Alexandre? Estou pensando assim, ninguém passa o doutor Alexandre para trás, não. Já? Já caí. É? Já caí, porque os golpes são sofisticados. Eu não tenho nenhum tipo de problema de revelar isso, porque para mim, cair em golpe é parte do aprendizado. E a gente também não sabe tudo, né, doutor? Minha mãe já caiu em golpe, como se fosse eu pedindo dinheiro. Minha irmã já caiu em golpe, como se fosse eu pedindo sempre dinheiro surge pelo novidade, WhatsApp. né? E quem está por trás são grupos criminosos, muito poderosos, que estão cada vez mais sofisticando os golpes. Não é um hackerzinho qualquer aí que está querendo, aprontar alguma besteira. Não, isso virou trabalho de profissional. Então, por esse motivo é que as vítimas ou as potenciais vítimas têm que desconfiar sempre, checar referências. Jamais, em hipótese alguma, agir por impulso, porque eles são profissionais em provocar uma situação para a pessoa tomar uma decisão em impulso, ou pelo menos gerar dúvida. Será mesmo? Não sei. Será que é isso? Nossa, acho que eu esqueci. Peraí, deixa eu testar. E no que testa, clica num link e aí começa toda a vulnerabilidade. Doutor Alexandre, nós vamos fazer um combinado aqui no ar, tá? Seguinte, sexta-feira que vem o senhor volta. Perfeitamente. Porque aí a gente vai falar mais sobre essa questão da proteção de dados.
E aí a gente vai fazer um programa maior sobre isso, né? Porque é importante. E da responsabilidade das redes. Exato. Exatamente. Principalmente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Da responsabilidade das redes sociais agora pelas postagens de terceiros. Mudou a regra completamente e, graças a Deus, mais favorável à vítima. E elas precisam saber por quê. E o doutor Alexandre está preparando um material riquíssimo sobre isso, tá, gente? Então a gente vai falar sobre isso na próxima semana, sexta-feira. Só volta, né? Com o maior prazer. Então, tá Revela sempre um E grande quem quiser prazer pra encontrar o doutor Alexandre, o escritório, é www.alexandreateniense.com. E vai Ou então nas acompanhando. redes sociais, só digitar Alexandre Ateniense e vai encontrar. Mas o site tem, inclusive, muita informação Então, sobre os golpes, que é o resumo do meu livro que está à disposição. registrando aqui rapidamente a participação da Lucilene França, que participou respondendo, falando que não se sente muito segura na internet. Muito obrigado, Lucilene, por participar com a gente. A Sônia Rezende também participou. A Flávia Santos disse que a internet não é terra sem lei. É muita coisa para discutir. Nós, como advogados de direito digital, o nosso lema é mostrar cada vez mais que a internet não é a zona sem lei, que existem normas e a gente tem que encaixar cada situação de um golpe dentro de um contexto de legislação, seja civil ou criminal. É isso, doutor Alexandre. Com muito pesar, a gente vai fechando o programa hoje. Mas na semana que vem a gente está aqui com o doutor Alexandre Ateniense de volta sexta-feira falando sobre as plataformas digitais. Você que é mãe, você que é pai, você que é tio, você que é avó, né? Você que é jovem, assiste, acompanha a gente também. Vamos ficar de olho sobre o que essas big techs, né, vão... o que rege hoje a legislação no que diz respeito a elas e a responsabilidade delas pelas postagens feitas nas redes sociais. Doutor Alexandre, obrigada. Eu que agradeço, conte comigo. Obrigada, até semana que vem. O Tribuna Livre vai ficando por aqui, mas quem chega agora na sequência é o Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane. Nós voltamos na segunda-feira, 11 horas da manhã, em ponto. O Tribuna Livre de hoje teve a apresentação de Adriana Ferreira, de Leonardo Apolinário, produção Rafaela Bernardi, os trabalhos técnicos de Haroldo Ferreira, Wellington Barbosa e Alan Júnior. No controle Messi nós temos o nosso amigo Guilherme Lohan. E no camarim, a Ana Flávia Rodrigues, a Flavinha. Coordenação técnica do Jefferson Sanches. Coordenação de jornalismo, Rafael Campos. Direção da TV Horizonte Rádio América, Ana Paula Damasceno. E a direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Não desligue o rádio, não desligue a TV, fique aqui com a gente. Segunda-feira nós voltamos. Tchau, pessoal. Tchau, gente.